Eu gostaria de informar a vocês que o autor da peça O Libertino, que eu dirigi junto com Cássio Capim, tem a foto, olha que beleza, no meio de tantas pernas. O autor é o francês Henrique Emmanuel Schmitt, e ele vem assistir o espetáculo, que nos deixou muito satisfeitos a todos nós, na plateia da peça amanhã, quinta-feira, dia 3, vai ter lá o Henrique Emmanuel Schmitt, Teatro Cultura Artística, Sala São Luís, fica lá na Juscelino Kubitschek. Então já está chamado aqui para o Libertino. E agora eu vou chamar dois escritores e que têm um casamento diferente e que tem tudo para dar certo, porque eles não moram juntos. São os escritores Heloísa Seixas e Rui Castro. Venham para cá. Eu falei desse casamento diferente, se tem tudo para dar certo, pelo fato de não morarem juntos. Como é que é? Como é que é isso? Bom, começou porque a gente se conheceu, o Rui estava morando aqui em São Paulo, né? O Rui estava aqui em São Paulo? É, o Rui morou em São Paulo 16 anos. E eu morava no Rio, como sempre morei, e a gente se conheceu e ficamos no namoro de ponte aérea durante 5 anos. Naquela época a ponte aérea funcionava. É verdade. Não era essa surpresa que hoje você não sabe a que horas vai embarcar. Hoje Rio e São Paulo são duas cidades separadas pela ponte aérea. Já foi exatamente o oposto. Hoje em dia... A ideia era boa, né? É. Juntar as duas cidades, né? E engraçado que você tem que marcar a passagem, marca a hora e tudo, chega e muda. Primeiro que nunca você embarca no portão que é anunciado, né? Exatamente. Nunca é o que você espera que seja. E nunca senta na poltrona que você também ganhou no balcão. De repente, mudam tudo na hora do embarque. Bom, sabendo tudo isso, eu voltei para o Rio para ficar junto com a Heloísa. E estamos juntos há 21 anos. 21 anos. Sabe que a gente se casou de verdade, no papel, há 6 anos e continuamos morando separados. Eu tenho uma amiga que perdeu uma aposta, apostou uma caixa de champanhe francês, que quando o Rui viesse morar no Rio, nós íamos morar juntos. Eu falei, olha, não aposta que você vai perder dinheiro. E ela apostou e perdeu. Mas vocês passam os fins de semana juntos, ou não? Todo fim de semana juntos. Cada nos vez falamos... na casa de um, como é que é? Não, sempre lá em casa, no meu apartamento. E na quarta-feira eu vou ao apartamento dela para ver futebol. Ela gosta de futebol, ela é fluminense. Oh, Ele é Flamengo. Que maravilha, olha só. E você torce pro ritmo? Flamengo, claro. Flamengo? Flamengo, é. Cara de nojo. Mas ela dele. torce pelo Flamengo quando o Fluminense não está jogando. Eu até torço pelo Fluminense quando o Flamengo não está jogando. Mesmo no próprio Flu, evidentemente, assistimos separados. E você briga muito, não? Você torce, você é bem parcial quando você está torcendo pelo Flamengo? Só sofre calado, eu acho. O torcedor é aquele que torce, né? Torce a verdade, torce a lógica, torce o bom senso, torce tudo. Torce até a perna de vez em quando. Por exemplo, eu estou assistindo um jogo numa certa posição. Se o Flamengo está jogando bem, não há nada que me faça mudar de posição. Eu já fui ameaçado de gangrena algumas vezes, né? Isso é coisa de torcedor mesmo. Né? Aí ninguém não pode fazer nada na sala que mude a energia da sala. Se você acender uma luz de um abajur e o Flamengo estiver ganhando, ele obriga você a apagar. Não, essa luz não estava acesa antes. Então não pode mudar a energia da sala. Então, se um gato muda de lugar, ele já fica nervoso. Você tem apagado, então, muitos abajures, né, ultimamente? É cada abajurzada. Bom, aí vocês escreveram um livro juntos. Aliás, já que falamos de futebol, você escreveu um livro fantástico sobre o Garrincha. Né? Obrigado. Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, saiu em 95, já tem 16 anos. Mas é um livro muito bom, cobre realmente toda a história do Garrincha. Mas você não chegou a pegar o Garrincha jogando? Eu fui ao Maracanã pela primeira vez com meu pai quando eu tinha 10 anos, 58.
o Garrincha estava no apogeu dele. Na verdade, o apogeu do Garrincha foi entre 58 e 62. Né? Claro, 58 até na Copa do Mundo, né? Exatamente. Ganhou Essa foi até a ideia que eu tive para o livro. Eu queria contar a história de um homem que foi amado unanimemente, quer dizer, uma nação inteira amava o Garrincha naquela época, e logo em seguida uma mulher amou perdidamente o Garrincha, foi a nossa amiga Elza Soares, e apesar de tudo isso, o Garrincha se deixou destruir por problemas que nós todos sabemos. Né? Eu peguei o Garrincha bastante, viu, como jogador, sempre jogando contra o Flamengo ou pela seleção brasileira. Né? E você, aí nessa hora, torcia pelo Garrincha? Não, torcer... Era impossível. Era impossível não torcer, era impossível não gostar do Garrincha. Era uma não, coisa... O primeiro jogo que ele assistiu, o Flamengo perdeu. O Botafogo por 3-2, o Garrincha um gol acabou do com o Garrincha e ele, mesmo assim, achou maravilhoso. Não, o Fluminense perdeu de 5 a 2. 6. Eu tentei de tirar um. E aí vocês estão escrevendo um livro juntos. Pela primeira vez. Terra Marear. Peripécias de dois turistas culturais. Rui, que peripécias foram essas? Cada um vai contar uma aí. Isso são textos sobre viagem que nós fizemos, juntos ou separados, a lazer ou a trabalho, e que foram muitos deles publicados na imprensa, jornais ou revistas. Nós reescrevemos tudo para livro e escrevemos vários, especialmente para o livro. Né? E sempre assim, coisas que aconteceram em viagem, de modo a levar o leitor, quando viajar, passar a ter uma atitude diferente em relação à viagem. Ou seja, não ficar muito escravo do cartão postal, né? Nem ficar naquela coisa só de se meter em lugar para fazer compras, enfim. Tentar descobrir o espírito de cada cidade, né? Ou seja, ir aos lugares que os locais vão, comer a comida que eles comem, enfim, penetrar muito no jeitão da cidade. Não importa que você passe 3, 4 dias, porque, na verdade, a única maneira de você conhecer bem qualquer cidade, como você bem sabe, é a vida inteira. Né? Claro. Então, quer dizer, no pequeno tempo que você tem em cada cidade, você tentar ao máximo penetrar no espírito dela. E aí, inevitavelmente, acabam acontecendo coisas interessantes. E tem muitas histórias saborosas também que a gente conta, como, por exemplo, a história que você conta da Revolução Francesa. Como é que é? Em 88, 89, eu passei uns 15 dias em Paris fazendo uma série de artigos para o Estado de São Paulo, tentando, ia ver a comemoração do bicentenário da Revolução. Então, Paris inteira foi preparada para ser a grande festa do bicentenário. Então, eu fiz uma série de artigos para o Estado de São Paulo, tentando mostrar os lugares em que tinha havido a Revolução originalmente, em 1789, e como era hoje, como era em 200 anos depois. Aí você descobre coisa interessantíssima. Isso, aliás, é um roteiro que hoje pode ser feito por qualquer pessoa que vá a Paris. Você descobre, por exemplo, que o caminho dos condenados à guilhotina, em que eles eram levados na carreta, com as mãos amarradas nas costas, olhos vendados às vezes, eram levados para a guilhotina, era a atual Rue Saint-Honoré, que é uma das ruas mais chiques e caras do mundo. Né? O coitado, naquela época, o condenado passava na carreta, em pé na carreta, o pessoal na janela gritava, insultava, cuspia, aquela coisa toda, e o cara era levado para a guilhotina, que ficava na Place de la Concorde, bem na esquina onde tem hoje o Hotel Crillon, um hotel também um dos mais caros do mundo, que já existia também, na época, tudo em Paris já existia. Né? Enfim, o camarada ficava lá na guilhotina, era ali, e o hotel que existia ali, que já era o Crillon, só que não era ainda o Crillon, vendia janelas, né, para você assistir a guilhotina. Né? Então, dependendo da janela que você ficasse, você conseguia ouvir perfeitamente o assobio da lâmina quando ela descia, né, aquele estalo do pescoço sendo quebrado, e com sorte até o esguicho de sangue, né? Você ouvia tudo. Entendeu? Isso quando tinha sorte. É claro, porque se a multidão não fizesse muito barulho, porque eles torciam pela guilhotina, aliás. Sempre torciam contra o guilhotinado, sempre a favor da guilhotina. Agora conta quem estava no hotel na época do bicentenário da Revolução, exatamente, quando você fez o texto sobre isso. Comandando uma enorme delegação brasileira de cerca de 300 parasitas que estavam lá comendo e bebendo às custas do erário brasileiro, está o presidente José Sarney, com sua longa comitiva, todos lá nas janelas do Crillon,
E vendo se ainda tinha alguém sobrando para ser guilhotinado. Será que falta alguém? Agora, tem uma padaria que faz o pão, não sei se é pão pulão ou pão de pulão, sei lá, que é uma padaria que tem até hoje, é um pão, aliás, não é um pão gostoso não, mas é um pão histórico, porque até hoje ele é feito desde a época da Revolução com a mesma massa, porque sempre tiravam um pedaço da massa para misturar com a nova massa. Isso durante anos. E até hoje tem, você pede o pão, você está comendo um pão que tem alguma parte daquela massa que vem desde a Revolução Francesa. E tem uma ruazinha chamada Cour de Commerce Saint-André, que é onde foi a primeira fábrica de guilhotina, né? Onde fabricaram a primeira guilhotina, né? Quer dizer, quando o Guillotin criou teve a ideia de uma lâmina, né, que caísse e cortasse de uma vez só, não ficar aquela coisa desagradável, daquele machado enorme, né, que era uma coisa mais científica, porque tinha que matar tanta gente... O machado às vezes erravam, né? O cara errava, exatamente, 3, 4, que ele fez um desenho, mas ele não sabia bem como é que seria. Então, o fabricante da primeira guilhotina era um fabricante de harpas, que tinha o ateliê dele na Cour de Commerce Saint-André. Por isso que a guilhotina tem aquela coisa na diagonal, parecendo uma harpa, né? Há uma relação entre a harpa e a guilhotina desde o começo, por aí. Então o livro fala um pouco sobre isso, sobre essa coisa de você ir buscar nas cidades onde você vai. A gente dá uma assim de detetives urbanos. A gente gosta de descobrir essas coisas. O que você descobriu? Olha, eu descobri, por exemplo, a arquitetura de Berlim foi uma grande descoberta para mim. Berlim é uma cidade que foi destruída, reconstruída de várias maneiras, inúmeras vezes, né? Porque depois de ter sido totalmente destruída na guerra, ainda teve a história do muro, foi uma cidade dividida. Então, quando nós fomos a Berlim, a primeira coisa que me surpreendeu a quantidade de prédios antigos, lindíssimos. E eu pensava assim, poxa, como é que esse prédio resistiu à Segunda Guerra Mundial e a tantas coisas que aconteceram de lá para cá? E aí fiquei sabendo em várias ocasiões que muitos daqueles prédios não só tinham sido reconstruídos pedra por pedra, como se hoje, por exemplo, se pudesse reconstruir o Palácio Monro no Rio. Aquela coisa assim que a gente acha inimaginável, os alemães eles conseguem reconstruir. Agora, a coisa mais impressionante é que em alguns casos, isso é fato, nós vimos isso lá, houve casos de castelos que foram reconstruídos 10 metros para trás de onde eles estavam originalmente, para não atrapalhar o trânsito, que acharam que assim ficaria melhor. Mas vem cá, essa reconstrução deu-se depois da queda do muro, porque eu me lembro de imagens, a diferença de imagens entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, Berlim comunista, que tinha uma grande parte que era ainda com prédios destruídos ou semi-destruídos. Muito decadente, cinzento. Mas a reconstrução acho que está se dando mais em Berlim Oriental, né, que é o lugar mais quente de Berlim. Isso é depois da queda do muro. Depois dessa reconstrução da queda do muro. A Potsdamer Platz, que é um lugar assim cheio de prédios novíssimos, maravilhosos, super tecnológicos e ao mesmo tempo prédios muito antigos reconstruídos, ela foi completamente dizimada, porque inclusive o muro passava por ali. E o muro de Berlim, eles eram 2 muros com uma zona morta, digamos assim, entre um e outro, né? Então é uma coisa fantástica a cidade de Berlim, em termos de você vê uma cidade reviver. Hoje é uma cidade jovem, tem gente jovem de todos os lugares do mundo, uma coisa assim sensacional. E qual é a mania do Rui durante as viagens? Eu acho que em primeiro lugar os sebos de livros. O Rui conhece sebo de livro pelo cheiro. Isso aí eu sou testemunha. Já aconteceu de nós estarmos andando por uma calçada e de repente, sabe aquela coisa de cachorro de desenho animado? Que vê aquele bife passando e o assim, cheiro também, e ele vai atrás assim? É. O Rui já aconteceu isso dele, está andando comigo por uma calçada e de repente ele começa a me puxar. E eu sem entender por que ele está querendo ir para o outro lado da rua, e aí de repente aparece um sebo do outro lado da rua. Já vai pelo cheiro. Eu acho que ele vai pelo cheiro. Agora já chego, já abro a janela do hotel, do apartamento do hotel, e já farejo e já sei para que lado ir. Que lado?
Para que lado o sebo sopra? Ele adora livro usado, qualquer livraria. Também a gente gosta de aquela coisa de ir a lugares onde a gente sabe que morou esse ou aquele escritor, né? Claro. Ou aquele onde foi filmada a cena desse daquele filme. Então, nesse livro Terra Mariar, você tem capítulos inteiros sobre Roma, por exemplo, em Nova York, né? Com indicações de onde foi, aqui nesse lugar, assim, assado, foi filmada essa ou aquela sequência, né? E não é só no caso de Roma, não é assim, você vai na fonte de Trevi, ela foi filmada do Beijo da Doce Vida, Mastroianni e Anitta Ribeiro. Isso qualquer um sabe. Mas assim, a escadaria onde foi filmado uma cena dos Eternos Desconhecidos, do Monicelli, entendeu? Esse tipo de... Ou então, a Princesa e o Plebeu. Toda a Princesa e o Plebeu, todos os lugares, tudo mais, né? A Princesa do Plebeu é com o Gregory Peck? Não. E Audrey Hepburn, E Audrey Hepburn. Agora tem também as excursões gastronômicas, né? Ah, sim, porque Que a nada gente mais triste do que o descobre brasileiro muitas que coisas. viaja para comer, só fica comendo pizza ou procurando restaurante brasileiro, né? Quando a grande graça está em você mergulhar na culinária local, né? Você já comeu uma francesinha, por acaso? Do Porto, na cidade do Porto. Foi, exatamente. Já me fizeram essa pergunta. Minha filha, que mora em Portugal, me fez essa pergunta. Na minha frente. Eu falei, bom, no meu tempo... Não é isso que eu tô... Pigarreou 3 vezes antes de responder. A francesinha é um sanduíche de embutidos, né? Que tem no Porto. Vários embutidos. Não comi francesinha. Creme por cima. Tem 1 milhão. Já comi cacete. Tem 1 milhão de. Já, na Bahia, né? Cacetinho. Não, é Porto Alegre. Ah, na Bahia também. Não é? Na Bahia Tem também. cacetinho? Na Bahia também tem cacete e cacetinho. Na Bahia tem isso, Tem Bia? punheta também, tem, né? com cacetinho. Com certeza tem. Eu pensei que era só no Rio Tem Grande. punheta também. Aonde? Na Bahia. É um tem bolinho. punheta. Tem É punheta. aquele bolo de mandioca. Agora, a França... É um bolinho de mandioca com canela e um pouco de açúcar. Tá vendo? E é uma delícia. É de li. Muito bem. Agora, essa francesinha é no Porto que tem? No Porto, Lisboa não tem. Mas, enfim, você viajando, né? Claro, se você estiver viajando naquele bando de gente, com aquela guia na frente, com a bandeirinha, você não pode fazer muito. Mas se você se perder da guia, você pode sempre explorar uma cidade e descobrir coisas interessantes nela. E uma coisa que nós fazemos questão de deixar claro é que você podia até treinar essa capacidade de tentar descobrir uma cidade como ela é, treinar isso na sua própria cidade, entendeu? Como nós fazemos no Rio, por exemplo. É bom, o Rio tem lugares... Ir no lugar, ir a toda espécie de tem lugares. a pena também do Palácio Monroy ter sido Isso destruído. lamentável. No meu livro, aliás, tem vários roteiros desses, de lugares que eu passei e que os lugares já foram destruídos. É impressionante como não se guarda. Aí você pega, em Paris, por exemplo, você vê a casa onde o Marcel Proust morava, está lá inteiro. Você vai ficar emocionado. O boteco onde mataram o Jaurès, está lá. Há uma coisa assim de preservar a história. E eles botam placa para você não claro. ter dúvida. Mas o Rio né? tem tanta história que com toda a destruição ainda sobrou muita coisa, né? Você ainda, Sobrou, mas tem ainda coisas... pode dobrar uma esquina no Rio e mudar de século de repente. No centro da cidade é isso que acontece. Por isso que me fascina, por isso que o livro se passa lá, por causa dessa coisa que você ainda encontra, os becos, etc, e tal, nomes de ruas. Mas o negócio do Palácio Monroy é que eu não me conformo. Você chegou a pegar o Palácio Monroy? Claro, peguei. Né? Claro. No meu livro Carnaval no Fogo, Crônica de uma Cidade Excitante Demais, que é um livro sobre o Rio, tem um longo capítulo sobre o Monroy e sobre a destruição do Monroy. Que foi terrível, foi em 1977. E o mais espantoso é que é uma lista pedindo a destruição para passar o metrô, que até hoje parece que não passou, é encabeçada pelo Lúcio Costa. Exatamente. Os arquitetos modernistas sempre não foram davam contra, valor às deram coisas valor. ecléticas, né? Que eram consideradas arquitetura eclética. A Avenida Rio Branco, a original, foi destruída já 2 vezes, né? Porque não era nem colonial, nem barroco, nem modernista, era eclética e neoclássica. E os nossos arquitetos que dominaram uma ditadura modernista na arquitetura no Brasil, que só consegue enxergar barroco, colonial e modernista. Tudo mais tem que ser derrubado, né? E com isso, se eles tivessem implantado essa ditadura, porque são todos discípulos de Le Corbusier, que por acaso a França teve o bom senso de não deixar o Le Corbusier passar por cima, né? Passar o rodo em Paris. Né? Não, que aí, senão ele passava imagina. também, né?
Bom, eu conversei aqui com o Rui Castro e com a Heloísa Seixas, que estão lançando Terra Marear pela Companhia das Letras. Essa palavra te diz alguma coisa, Terra Marear, não? Terra Marear, claro. Ah, pois é, o que te diz? Uma coleção de livros Evidente. de aventuras do Tarzan e outros da sua juventude. É verdade. Você leu todo? Eu tenho, Todo o Tarzan? até Você hoje tem tenho. Não Até só hoje leu como tem. Tem toda a 30 ou coleção. 40 livros do Tarzan, aqueles antigos, que eu também comecei a ler, E as- lendo aquela coleção. As capas eram sensacionais. Linda, é. Né? Então a ideia, aquilo era uma coleção de livros de aventuras. Então até a ideia desse título foi da própria Heloísa, de a gente contar aventuras, né, em cidades, que você não só vai se divertir lendo sobre essa aventura, mas também vai aprender a reeducar o seu olhar quando estiver numa cidade estrangeira. Muito bem, muito obrigado pela presença, Heloísa e Rui. Daqui a pouco a gente volta.